bem-vindos aí ao meu canal aleatório, que eu falo da minha vida pessoal, das minhas questões mais íntimas de vida, de estudos, né? Eu gosto de dividir o que eu estudo. Eu tô aí, né, na área da saúde, né? O serviço social, ele é muito amplo, né, no seu fazer, né? Assim. Então, mas hoje eu vou falar de psicanálise organizacional, que é traçar aí, né, todo o meu conhecimento, né, empírico, né, diante de estar, né, nesse lugar, né, na rua, nas organizações, né, e conhecer muitas missões, culturas diferentes, né, de multinacionais, né, a questão, a minha experiência multinacional eu acho bastante interessante, né, e quando eu fui estudar, né, o serviço social e a psicanálise, né, eu fui vendo, né, como é que se apresenta, né, as questões, né, ali, né, diante dos sujeitos, assim, né, e hoje eu estou trabalhando aí na área da saúde, né, e vejo essa questão que eu vou trazer aqui para vocês hoje, né, assim, bem ao vivo, né. Então, eu vou estar falando um pouquinho desse livro, é um livro que fala da loucura do trabalho, né. Esse é um autor que vai falar, né, um estudo da psicopatologia do trabalho, né. Ele fala em psicopatologia do trabalho porque quem que é esse autor, né? O autor é o Christophe Dejus, né, que é francês. Ele escreveu esse livro aqui em 1980, um livro bem antigo, né, mas o tema é muito atual, né, corta a atualidade, corta aí a contemporaneidade, né. Então, o Dejus, ele é um psiquiatra, psicanalista, né, ele é um médico do trabalho, né. Deixa eu ver aqui uma partezinha aqui da biografia dele aqui de capa, que ele fala que, então, porque essa palavra aqui é difícil. Então, ele é da medicina do trabalho, psiquiatra, psicanalista, ergonomista, né, e ex-professor da Faculdade de Medicina de Paris, né. Então, ele pesquisa, né, esses temas situados nessas fronteiras, né, da psicopatologia, psicossomática e psicopatologia do trabalho, né. Então, assim, quando você vai pesquisar, né, sobre o sofrimento psíquico do trabalhador, o que vem como autor são os livros do Dejus, né? Dejus. E então o Dejus é um cara fantástico. A leitura dele não é fácil, eu não sei se é por conta, né, da tradução, mas assim, não é nada fácil, né? Então ele vai abordar diferentes categorias de trabalhadores, sendo que ele vai traçar um perfil de sofrimento psíquico, né, dessas categorias. Ele vai traçar o mesmo perfil, tipo, o mesmo ponto de vista, né? Ele vai atravessar esse mesmo ponto de vista. Ele vai perceber, né, em grupos de trabalhadores da construção civil, né? Ele vai fazer uma entrevista com um grupo de telefonistas, né? E assim, ele é um cara muito crítico, né, aí do taylorismo, né, do modo de produção, né, taylorista. É muito bacana o livro, porque tanto da vertente, né, da questão social, quanto da questão do sujeito, a parte do livro aqui que ele até diz que o trabalhador, ele é o artesão da produção do seu próprio sofrimento, né?
Por quê? Porque a gente, dentro de uma organização, a gente tem a hierarquia, as relações de um para o outro, né? Que é você com seu colega, do seu colega com outro colega, desse outro colega para o outro colega e até chegar você novamente, né? Então você vai levar para a organização um sujeito apropriado de sua história, né? E você vai levar para esse lugar, né, de produtividade, né, que você não faz um laço afetivo com a coletividade, com o trabalho, né? Porque a gente pode aí dizer, por exemplo, assim, o trabalho, se você pesquisar, né, a palavra, a etimologia não, etiologia da palavra, desculpa, da palavra trabalho, ela denota que é um sofrimento, né? Um sofrimento, a troca de você subsistir. Só que como nós somos um material psíquico, né, vivo, né, assim, diante, né, do outro, né, a gente vende, né, nossa força de trabalho, a gente precisa sobreviver, né, diante disso, né, a gente precisa receber, né, os nossos proventos, né, diante disso. Então, diante disso, a gente precisa minimizar esses sofrimentos, né? E esses mecanismos de defesa, né, que vão, supostamente, que eles vão começar a surgir nessas relações, né? Esse sofrimento, muitas vezes, é um sofrimento de pulsão agressiva, né? É um sofrimento que vem aí da pulsão de morte, né? Então, quando o sujeito ele não tem uma reação, né, agressiva, defensiva, reativa, né, uma agressividade reativa para o outro, né, ou para esse objeto que é o trabalho, né, ele tem si. Né? Então, como é que ele vai dar conta desse sofrimento? Porque, assim, dentro da pesquisa do Deju, é identificado que existe uma patologia do trabalho que ele diz isso, né? A loucura do trabalho. Por que ele tematizou, né? Por que ele deu esse nome ao livro? Porque existe esse sofrimento, que esse sofrimento é um sofrimento que leva, de fato mesmo, né, à loucura. Por quê? Porque já não é fácil estar no mundo, né? Ser no mundo. E o trabalho é um desafio, né? Onde coloca esse sofrimento psíquico, você tem que colocar em algum lugar. Né? Então, você implode de alguma maneira. Né? E como é que é feito, né, isso? Como é que o sujeito ele vai implodir, né, o seu próprio sofrimento psíquico, né? Mas no início aqui do livro, ele vai trazer algumas questões, né, como o alcoolismo, né, como vai falar como que o sujeito, né, enfrenta a ansiedade, né, concreta, né, assim. Então muitas o sofrimento e a angústia muitas vezes é equiparado a uma morte interior, né? Uma morte de si, uma despersonalização, né, do sujeito diante daquela persona, né, que ele tem que atuar, né, na organização, né, o que se espera dele, né, como relação de trabalho. E as relações de trabalho, elas são permeadas por muita desigualdade, né? Por posturas muito assediadoras, né? E que gera, né, um grau de insatisfação muito grande.
E insatisfação é amiga da ansiedade, né? É a frustração narcísica posta de cada um, né? Que a gente tem o nosso ideal do eu. Então ele vai falar aqui da função ideológica defensiva, né? Que que é a vergonha, né? É a vergonha de si, é a vergonha de você não conseguir desempenhar de repente, né, o seu trabalho, né, como você é visto pelo outro, como o outro fala de ti para o outro e como é que isso retorna, né? Então, os laços de rejeição, né, no trabalho, né, onde o grupo expõe um, né, e coloca um como um bode expiatório, né, de repente para poder partilhar, né, de, de uma uma coletividade mais assediadora, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tinha separado aqui. É muito difícil ver a questão dele, né? A possibilidade. Peraí, rapidinho. Então ele vai propor aqui, né, o que seja uma ideologia defensiva, né? Em primeiro lugar, a ideologia defensiva funcional tem por objetivo mascarar, conter e ocultar uma ansiedade particularmente grave. Então todo o processo psíquico, né, do trabalhador para dar conta, né, desse sofrimento é sempre mascarar, é sempre esconder, né? Então, a nível de ideologia, enquanto mecanismo de defesa é elaborado por um grupo social particular, né? Então, em terceiro lugar, o que caracteriza uma ideologia defensiva é o fato de ela ser dirigida não contra uma angústia proveniente de conflitos intrapsíquicos da natureza mental, e sim ser destinada a lutar contra um perigo e um risco reais. Então, tipo assim, confunde essa angústia proveniente, né, desses laços do trabalho, né, da relação do trabalho, né, em si, com toda a estrutura, né, do trabalho, com toda a organização que vem do trabalho, né? O que é a organização do trabalho? É a sua, né, categoria, porque também categoria não significa que ninguém está isento, né, de sofrimento psíquico, né, nem quem está no topo da hierarquia, nem quem está abaixo, nem quem é o faxineiro, nem quem é o... Né, porque tem essa coisa, né, dentro da organização, vamos supor da saúde. O médico é o todo, né, e o serviço social, por exemplo, é o nada. O faxineiro às vezes não é nem visto, né? O que mais trabalha. É o povo que mais trabalha no hospital, é o faxineiro e o assistente social. Ai, gente, mas vamos lá. Então, essa angústia, né, é proveniente desses conflitos intrapsíquicos, né, de natureza mental. Só que ela, dentro do nosso organismo, né, fisiológico, você fica sempre com aquele instinto, né, de luta e fuga, né, porque a ansiedade, ela traz isso, né, então você, às vezes você não mas de tanto você ficar na defensiva, né, de você ter que lidar com esses conflitos específicos, você acaba gerando às vezes um comportamento agressivo defensivo diante de um outro, né, de uma outra representação, né, de alguém que está posto ali na sua frente, né.
e está fazendo jus ao objeto de sofrimento ser outro, né? De outra relação, né? E está fazendo jus ali, você acaba projetando, né? Isso aí para fora em ato, né? No sujeito ali diante de você, o colega de trabalho, o seu paciente, né? Você acaba levando isso para dentro da organização, isso quando você não coloca para dentro de si mesmo, né? Com alguma psicossomática, né? Com dores e enfim, né? Com outros objetos que substituam, né? A ausência de prazer, né? Porque a insatisfação, né? Trabalho pode ter prazer, né? Pode ser motivador, pode ser desafiador, né? Mas é quando você tem uma liderança muito autoritária, muito tolhidora, castradora. O que é a castradora? Por exemplo, a pessoa, vamos dizer assim, você tem um chefe narcisista, uma liderança autoritária, controladora, sadista, né? Sadista no sentido de ser sádico, né? Nesse narcisismo que eu estou falando, não é um narcisismo original lá do Freud, né, das pulsões e tal, desenvolvimento psicossexual. Eu falo, narcisista é esse que a gente fala do mundo, né, o sujeito é sociopata, né, vamos dizer assim, onde ele sente prazer, né, em estar diminuindo, né, a capacidade do outro, né, onde você vê que você... Então, a frustração do trabalhador, né, diante do trabalho, às vezes, na maioria das vezes, né, não está na atuação em si, né, mas na relação com o outro, né, de como é que essa estrutura ela desce, né, da falta do feedback, né, da falta de clareza na organização do trabalho, né, na repetição, na burocratização, né, no tolhimento da personalidade do sujeito do seu fazer, né, na castração, né, profissional do fazer do outro, né, onde você diz que a maneira como o outro coloca o seu fazer, né, tá errado, fazendo com que ele se sinta desqualificado no seu fazer profissional. Aí existem várias formas de você desqualificar uma pessoa profissionalmente, psicologicamente não, porque não é da psicologia que se trata a questão aqui, né? Mas psiquicamente, né? Você pode mexer com essa imagem simbólica, né, do que o trabalhador faz de si mesmo, né? A gente precisa respeitar essa imagem que o trabalhador faz de si, né, da sua categoria, do seu fazer profissional, né? E se algum funcionário, né, diante de alguma atuação manifestar um sofrimento psíquico, né, de algum modo, e você continuar fomentando isso aí mostra, né, uma falta de compreensão, né? Então a gente vai falar assim aqui, né? Parte aqui no livro, aqui no início, né? Os efeitos do trabalho repetitivo sobre a atividade psíquica, né? De realizar a tarefa em função de um know-how. O trabalhador, por intermédio da programação intelectual espontânea do trabalho, o corpo obedecia ao pensamento, que por sua vez era controlado pelo aparelho psíquico, lugar do desejo do prazer e da imaginação e dos afetos. O sistema Taylor, né, age de alguma maneira por subtração do estágio intermediário,
lugar da atividade cognitiva e comportamental. Isso aqui não tem nada a ver, não. Então, a insatisfação e o conteúdo significativo da tarefa. Aí tem aqui no capítulo 2, né? Uma vez que os sistemas defensivos individuais e coletivos são supérfluos, como sua coerência interna e a extensão de seu campo de aplicação poderiam indicar, resta descobrir contra o que eles são construídos, isto é, a sua finalidade, né? Para ser claro, infelizmente é preciso ser esquemático. Se para fins expositivos o sofrimento operário é dividido em dois componentes, isso não significa que existam dois tipos distintos de sofrimento. Existe uma vivência global, né, cuja decifração leva à descoberta de vários aspectos. Na vivência operária, né, do discurso dos trabalhadores, descrevemos provisoriamente dois sofrimentos fundamentais organizados através de dois sintomas, a insatisfação e a ansiedade. A gente não sabe quem que nasce primeiro, né? É do contato forçado com uma tarefa desinteressante que nasce uma imagem de indignidade, a falta de significação, a frustração narcísica, a inutilidade dos gestos formam ciclo por ciclo uma imagem narcísica pálida, feia e miserável. Outra vivência não menos presente no que há de indignidade, o sentimento de inutilidade. Por exemplo, né, ele fala a respeito, né, dos trabalhadores da construção civil. Depois ele fala a seleção dos pilotos, depois ele vai falar das telefonistas também, né? E é muito interessante essa parte aqui da seleção dos pilotos, né? Então, o que a gente estava falando, né? A respeito, né, da ansiedade. Então, o terceiro aspecto diz respeito à hierarquia, o comando, o controle, a organização do trabalho. O eixo central dessa violência do poder baseia-se no estado permanente do poder ser controlado. Não se pode imaginar uma disciplina mais eficaz ou perfeita que existente pelo fato de se poder ser controlado a qualquer momento, sem mesmo saber em que momentos esse controle é exercido. De certo modo, é a construção artificial de um autocontrole, pois ter medo de ser vigiado é vigiar-se a si mesmo. O medo e a ansiedade são os meios pelos quais se consegue fazer respeitar os preceitos hierárquicos. No primeiro plano aparece a ansiedade, agir conforme as ordens recebidas, obedecer e proteger-se da ansiedade originada pelo risco de ser pego em erro. Esse exemplo traz uma ilustração do que acabamos de descrever a propósito do sofrimento resultante do conteúdo vazio de sentido da tarefa, a propósito do trabalho repetitivo como protótipo de um sistema disciplinar e a propósito dos comportamentos condicionados. Há um compromisso em um bem-estar em relação ao esforço requerido da autorrepressão consciente, em um bem-estar menor em relação à vida psíquica espontânea. O condicionamento constitui, a certa maneira, a sintomatologia da neurose marcada pela organização do trabalho. A exploração do sofrimento. Então, aqui é aquela questão, né, de você usar essa exploração do sofrimento, né, a agressividade que o sujeito faz consigo mesmo, né, para dar conta, né, da trajetória do trabalho, para dar conta das tarefas, né, e faz com que isso fomente ainda mais produtividade, né. Então o medo e a ansiedade, né, porque o medo que você tem de perder o trabalho, o medo que você tem de fazer errado, e quando você tem, né, um assédio no trabalho,
o que mais é trabalhado em você é o medo e a ansiedade, né? A medo de perder o trabalho, é a ansiedade de não conseguir dar conta, né? Porque o outro está sempre ali dizendo que você não dá conta, que você não é capaz, né? Que você não é competente o suficiente como fosse esperado de você, que você não reúne, né, as competências necessárias. Então, diante disso, você vai gerando, fomentando a ansiedade. Então, você começa a produzir mais, que para poder você provar que você é capaz sim, que você é competente sim. Só que isso é sempre insatisfatório para o outro, porque o outro não tem interesse de reafirmar, recondicionar a sua competência profissional, porque diante disso você vai entrar numa zona de conforto de que você é um bom profissional e não vai produzir, né? Diante. Então, produzir diante do seu sofrimento, né? Então, quando você está diante, né, de uma hierarquia autoritária, controladora, e que exerce um assédio, essa hierarquia assediadora, ela vai usar um mecanismo, né, vai usar seus próprios colegas, né, vai fazer aquela privilegiar um contra o outro, né, vai delegar o seu poder a outros personagens, né? Então você vai começar a ter forças subjetivas, né, de liderança a partir dessa delegação autoritária para que esse seja o olhar, né, do outro para continuar oprimindo aquela minoria, né? Então vai ter sempre, quando você tem uma hierarquia assediadora, ele sempre vai escolher um para que possa ser instrumento do seu sadismo, né? Vai infligir sofrimento naquele outro e vai ter aquele prazer, né, de colocar a cenourinha lá na frente para o camarada ficar correndo, correndo, correndo atrás e nunca receber aquele retorno, né, positivo, né? Nunca, é sempre, olha, você é bom, mas eu acho que eu pensei melhor, que de repente, né, eu acho que você poderia ter elaborado esse conteúdo melhor, né? Nossa, uma coisa tão simples, né? E você não dá conta, né? E você olha para o trabalho, né, das outros pares da sua categoria e você não vê, né, tanta... Qual é a discrepância? Aliás, você nem vê, né? Você pode até pedir para a pessoa, então você pode me dar um exemplo, né, de como é que é isso, um exemplo, né, de algum colega que eu possa aí me espelhar, né? Mas esse não existe, porque isso é só para infligir um sofrimento, né, uma ansiedade, e isso gera produtividade. É aqui no livro dele, ele fala muito a respeito disso com o desafio das telefonistas, né? Onde a produtividade era o próprio sofrimento delas. E aí essa despersonalização, né, que a pessoa passa de ter de si mesma, né, porque aí vai mexer, né, com o narcisismo, nesse caso, da construção da estrutura psíquica, né, do sujeito, né, da formação. Ela fica embaraçada, né, com isso. Então você se despersonaliza na sua própria casa, no trânsito, né, assim, quando você vê esse grau, né, de violência absurda, né, no trânsito, né, consumo exacerbado de álcool, né, e outras drogas, tudo começa a ser um mecanismo de fuga do sofrimento de vários lugares, né? Mas o trabalho sempre tem um escape, né? Então ele categoriza, né, a loucura como sendo aí uma saída.
uma saída para você dar conta desse sofrimento psíquico, né, que talvez seja produzido, que você acaba produzindo, né, nessas relações, né. E o que traz a psicanálise para diminuir esse sofrimento, que não adianta também só conhecer a si mesmo, né, mas é fomentar, né, mais pesquisas, né, a respeito da psicopatologia do trabalho na questão psíquica, né, onde que o sujeito ele é muito, como é que eu vou dizer, assim, a doença não é doença, né, coloca como doença, mas a gente não pode dizer que é doença, mas esse sofrimento psíquico, ele muitas vezes pode fazer com que o sujeito seja criticado socialmente, né? Visto como fraco, né? Como, né? Que é tão subjetivo essa, essa estrutura, né, do sofrimento psíquico no trabalho, que muitas vezes quando o sujeito começa a manifestar esse sofrimento, né, coloca, né, em atos, né, enfim, não consegue partilhar, né, um personagem, né, junto com os outros, né, não consegue partilhar essa realidade com os outros, muitas vezes ele é excluído, né, ele é rejeitado e é mandado embora, né, como falta de produtividade, né? Às vezes acontece, né? A forma de que se reveste o sofrimento varia com o tipo de organização do trabalho. O trabalho repetitivo cria a insatisfação, cujas consequências não se limitam a um desgosto particular. Ela é, de certa forma, uma porta de entrada para a doença. E uma encruzilhada que se abre para as descompensações mentais ou doenças somáticas, em virtude de regras que foram em grande parte elucidadas. As tarefas perigosas, executadas na maioria das vezes em grupo, dão origem a um medo específico contra a angústia do trabalho, assim como contra a insatisfação. Os operários elaboram estratégias defensivas, de maneira que o sofrimento não é imediatamente identificável. Assim, disfarçado ou mascarado, o sofrimento só pode ser revelado através de uma capa própria a cada profissão, que constitui de certa forma sua sintomatologia. Então, o sofrimento do trabalhador dá lugar a uma semiologia, que é chamada de ideologia defensiva de profissão. Na construção civil ou nas indústrias químicas, de síndrome subjetiva de fadiga nervosa ou de síndrome de contaminação pelos comportamentos condicionados nas tarefas tailorizadas. Se a violência da organização do trabalho pode, mesmo na ausência de nocividades dos ambientes de trabalho, por exemplo, nos empregos de escritório, criar doenças somáticas e não apenas psíquicas, é porque o aparelho mental não é um compartimento do organismo, simplesmente justaposto à musculatura, aos órgãos sensoriais e às vísceras. A vida psíquica é também um patamar de integração do funcionamento dos diferentes órgãos,
sua desestruturação repercute sobre a saúde física e sobre a saúde mental. O ponto de vista da economia psicossomática aparece, desse modo, como instrumento crucial da investigação em psicopatologia do trabalho. Então, sofrimento e doença, dissemos nós, mas a relação entre a organização do trabalho e aparelho mental não é tão unívoca. E há casos em que o trabalho é, ao contrário, favorável ao equilíbrio mental e à saúde do corpo. Pode até acontecer que ele confira ao organismo uma resistência maior contra a fadiga e a doença, contra os tóxicos industriais, os vírus e as condições climáticas. Uma boa adequação entre a organização do trabalho e a estrutura mental do operário é possível. Isso impõe, em cada caso, um ponto de vista detalhado, apoiado por uma análise precisa da psicodinâmica da relação homem-trabalho. Nesse sentido, a noção de carga psíquica de trabalho é talvez uma hipótese utilizável. Quando a relação com a organização do trabalho é favorável, em vez de ser conflituosa, é porque pelo menos uma das duas condições seguintes é realizada. As exigências intelectuais, motoras ou psicossensoriais da tarefa estão especificamente de acordo com as necessidades do trabalhador, considerado de tal maneira que o simples exercício da tarefa está na origem de uma descarga, de um prazer de funcionar. Então, tem que ter satisfação e prazer, né? Então, né? É isso. O conteúdo do trabalho é fonte de uma satisfação sublimatória, situação que, a bem dizer, é rara em comparação com a maioria das tarefas, encontrada em circunstâncias privilegiadas, né? Onde a concepção do conteúdo, do ritmo do trabalho e do modo operatório é em parte deixada ao trabalhador. Esse pode então modificar a organização de seu trabalho conforme seu desejo ou suas necessidades. No melhor dos casos, ele pode até fazê-la variar espontaneamente em seus próprios ritmos biológicos, endócrinos e psicoafetivos, seguindo para isso a sua vivência subjetiva, que podemos mostrar é frequentemente um excelente guia na proteção da homeostasia. Tais condições só se encontram nas profissões de artesão, nas profissões liberais e entre os responsáveis de alto nível. Trabalho livremente organizado ou deliberadamente escolhido e conquistado. Essa última fórmula é, na realidade, equivalente, por exemplo, entre os pilotos de caça e pode oferecer uma ocasião única de sublimação. Não há nada de espantoso neste quadro, que grandes dificuldades concretas de trabalho sejam facilmente aceitas. Exigências materiais, assim como salariais, em relação às quais a resistência cresce. São testemunhas disso os artistas e os pesquisadores. Por exemplo, pois seria falso imaginar que para a maioria das categorias os sacrifícios materiais sejam fáceis. Eles os fazem sofrer, como a todo mundo, mas o prazer do trabalho lhes permite uma melhor defesa. Então, o que acontece, né? Para a gente proteger aí o psiquismo, né, do trabalhador, a gente precisa equacionar, né? Se a gente está num trabalho muito burocratizado, por exemplo, assim, eu sou assistente social, eu sou seletista, né, eu trabalho com carteira assinada, então eu trabalho numa organização, mas teoricamente a minha profissão é liberal, né? Será que o meu fazer, eu tenho essa liberdade de fazer? Será que eu tenho essa autonomia profissional? Né?
do meu fazer? Então quando você é muito controlado no trabalho, onde você tem uma demanda estrutural muito burocratizada, né? Tipo assim, eu já passei situações onde, para fazer um relatório, a pessoa me ligava e mandava colocar a vírgula, a palavra, né? Dizer que eu não tinha condições de fazer um relatório, né? Me colocando como incompetente, como burra, como ignorante, né? Ela estava ali tendo que perder aquele tempo precioso para me dizer onde que eu botar o ponto, a vírgula. E aí você tem que se fazer de maluco, né? Para poder você dar conta do seu trabalho, né? Ah, tá bom, então é assim, tá, eu vou fazer. Mas isso é uma despersonalização, é um assédio moral, né, contra o trabalhador, porque o seu relatório, o seu fazer profissional é seu, sabe? Não é uma questão de você ter uma escrita gramatical perfeita, uma coesão. É você que vai assinar, é você que vai colocar o seu carimbo lá. E na hora de responder, é você que vai responder, seja você psicólogo, seja você médico, seja você qualquer tipo de profissional liberal, que você é seletista dentro de uma empresa, onde você tem uma regulamentação de trabalho, da qual você tem uma autonomia, você responde por você. Né? Por mais que a sua supervisão, a sua coordenação, seja lá o superior, ele pode opinar, né? Ele pode te direcionar, te dar um norte, mas ele não pode te dizer como que você tem que fazer, né? E se você fez, você fez, né? Pode opinar, olha, é importante de repente você repensar assim, né, e tal, porque às vezes você está atravessado psiquicamente também, né? Dentro dessa organização, dentro dessa estrutura de sofrimento também, né? Psíquico de alguma maneira, né? Mas de repente também você já foi também massacrado, foi pisado, fizeram assim com você também, né? E aí você faz também, né? Repete, né? Reproduz o abuso, né? Quantos abusadores não foram abusados, né? Enfim, não é uma regra, né? Mas é bem comum, é muito comum. Quem sofreu, infligir sofrimento também. Né? Tipo assim, chegou a minha vez. Agora eu tô, né, dar poder, né, pro outro, pra gente saber quem é, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Tem algumas anotações que eu fiz, né? De ontem aí, né? Na leitura do livro. Então vamos lá. O sofrimento psíquico do trabalho. Esse é um assunto que pode suscitar crítica social, né? E escolhas políticas, né? Por quê? Porque sofrimento psíquico é sempre estigmatizado, é sempre vergonhoso, né? É feio demais, né? O camarada, o funcionário ser depressivo, né? E, porra, quando a pessoa chega ao ponto, quando o funcionário chega ao ponto, meu amigo, de estar de licença por depressão, cara, é porque tem alguma coisa errada. Será que esse sujeito trabalhador, será que é só dar conta dele mesmo, né? Essa manifestação, né? Porque se você perde um funcionário por um sofrimento psíquico, né? E você não consegue identificar e você consegue contornar isso, né? É uma questão, né? A se pensar. Então, vamos lá. Então o autor ele aborda aqui a negligência quanto ao sofrimento do homem diante do trabalho. Né? Ele vê aqui que especialistas, né? Enfim, desde 1980,
vem negligenciando, né, esse assunto, pesquisas sobre isso, né. Então ele é o autor mais citado, né, dessa questão, né, do sofrimento do trabalho, né. O objetivo também do autor não é explicar, né, no campo comportamental, né, da relação do outro com o outro, né, mas é explicar essa anulação, né, que é muda, invisível, né, para identificar aí os processos defensivos, né, descreve as condições das questões sociais, pobreza, miséria, habitação, alcoolismo, a saúde, a higiene, né, a alimentação, a falta dela, né, que são a subjetividade da história do próprio sujeito que ele traz, né, para dentro do trabalho, né. Você está trabalhando, você está numa empresa trabalhando, ali dentro da empresa tem as questões das desigualdades sociais ali presentes também, né, porque tem a divisão salarial por categoria, né, tipo, médico ganha, sei lá, 20 mil, ciência social ganha terceiro grau, né, do baixo clero lá ganha 3 mil, né? E aí o enfermeiro ganha um pouquinho a mais, né, do que o assistente social e tal. Então também tem essa diferença, né, essa diversidade, né? Ah, vamos dizer que é desigualdade? Até pode ser, porque de repente uma pessoa que eu já ouvi, né, um enfermeiro, eu já vi muitos não, né? Mas assim, já ouvi alguns enfermeiros com desejo de ter feito medicina, por exemplo, mas que o que era possível era enfermagem, né? Ou será que ele teve a mesma igualdade, né, de condições para fazer uma faculdade de medicina? Acho que não, né? A faculdade de medicina não é uma faculdade muito fácil, não é para qualquer um mesmo, né? Então, qual é o lugar, né? Se para o serviço social a gente é classe média, baixa, né, para fazer o serviço social, imagina para fazer medicina. Então, o que consegue? Então, alguns enfermeiros que eu ouvi manifestaram, né, esse desejo de ter feito medicina, por exemplo, né? Então, a gente já está aí no campo profissional, né, num ambiente já com meio balde aí de insatisfação, entre aspas, né? Aí, quer dizer, ainda vem com toda a estrutura, né, que vem para cima, né? Uma demanda complicada, né? Então ele vai falar da questão, né, do trabalho repetitivo, né, da linha de produção, o jogo, né, entre né, os pares, né, o lugar do desejo e do prazer, a imaginação e dos afetos. O trabalho pode ser despersonalizante, né? O choque do indivíduo dotado de uma história personalizada e organização do trabalho, né? Então, cada sujeito tem a sua história, né? Então, cada um saiu de um lugar, né, dentro de uma realidade que é diferente do outro. Então, posso ganhar 3 mil, o outro ganha 3 mil, outro ganha 3 mil. Fulano mora de aluguel, tem 6 filhos, não é, sei lá, não ganha pensão do marido, né, teve N problemas na vida, 1 milhão de traumas, e chega no trabalho, se joga, né? E se joga porque não pode perder aquele emprego, então faz qualquer negócio, né? Sofre, fez sofrimento, né? Vamos ver quem é que está ganhando aqui nessa estrutura, aqui nessa jogada, né? Vamos ver quem é o bode expiatório para poder eu me articular aqui também, né? Para poder dizer, porque enquanto a fumaça está ali, não está aqui, né? Então estou sobrevivendo. Aí também fala, então, o valor do fantasma, né?
contaminação do tempo fora do trabalho, né? Que é aquela coisa, né, de você ser solicitado no seu celular particular, né, de mandar e-mail, você quer responder fora do seu trabalho, de exigir de repente que você use o seu telefone particular, não é, que você bata o seu cartão e continue trabalhando, né, falar que você é incompetente, né, porque você não dá conta do seu trabalho dentro do seu horário, né, então tem uma série de fatores, né, que essa é a contaminação, né, no tempo fora do trabalho, faz parte dessa estrutura, né. Da despersonalização no trabalho faz parte também dessa questão do assédio, né? Que é a pessoa fazer você duvidar da sua competência, duvidar dos seus valores, duvidar de quem você é, fazer você se sentir incompreendido, fazer você não se sentir parte do meio, né? Quando privilegia um, né, e desqualifica o outro, né? E isso tudo mexe com a imagem que o sujeito faz de si mesmo, né? Que aí vai esbarrar lá naquele ideal do eu, né? E isso mexe muito mesmo com o psiquismo da pessoa, né? Que é, você perde a sua identificação, você perde de si mesmo, né? Tipo, você pensa que você é uma coisa e o outro diz que não, né? Mas aí quem que está com a verdade? Porque a percepção da realidade é muito diferente, né? Não significa que seu chefe ou aquela organização tem razão sobre quem você é, né? Então, as competências reais do trabalhador, né? Que é o subemprego de suas capacidades, que é aquela questão, né? Do trabalhador não poder usar as suas habilidades reais, né? Porque ele tem que obedecer a uma burocracia, uma autocracia, né? Tem que ser daquele jeito. Só que a realidade ela é dinâmica, né? Ela muda, né? De um momento para o outro. E a pessoa tem que ter autonomia para decidir, né? Por si mesmo algumas questões, né? E alguém tem que abarcar ali, assinar embaixo junto, né? Porque as coisas têm que andar. Não dá para burocratizar tudo, sistematizar tudo, né? Porque aí você realmente desqualifica e despersonaliza mesmo o sujeito de qualquer coisa, né? A pessoa fica sem ação nas próximas questões que aparecem, né? Ela não vai saber como agir. Porque se a realidade de trabalho é dinâmica, como atender o público, por exemplo, né? O camarada lá que é piloto lá em cima, né? Às vezes a pessoa tem que ter a sua autonomia, né? Não tem tempo para burocratizar certas coisas, né? E a pessoa é penalizada porque não exerceu a burocracia, né? Do jeito que tinha que ser, como se a burocracia fosse maior do que a realidade, né? E isso é adoecimento, cara, que tá tanto no quem burocratiza, controla, não é? E tem que ter logicamente, tem que ter uma estatística, tem que ter, né? Mas tem coisa que é real, a gente não tá num jogo de videogame, né? Não é um jogo de The Sims. O que mais? Então, né, uma das questões, né, do adoecimento é isso, né? São as repressões, os favoritismos, né? Isso causa um aumento de ansiedade, né, no trabalhador. A desigualdade da divisão de trabalho, né? Onde uns trabalham mais do que os outros, enquanto um se aproveita do trabalho do outro, né? Enfim.
E o efeito dessa repressão, da agressividade, né, ela tem um peso, né, reativo no aparelho psíquico do sujeito, né. Então, gente, é isso, né? Então, dividindo com vocês aqui A Loucura do Trabalho, do autor francês, psiquiatra, psicanalista, cara é tudo, né? Ele é psicanalista, psiquiatra, né? Médico do trabalho, né? Autor do livro, que é muito dificinho, né, de ler, né? E ainda mais que eu quero misturar, né, com a minha categoria profissional, né? E é isso. Então, posto que estudado, provada a hipótese, né, o trabalho, ele só não causa sofrimento psíquico quando a pessoa trabalha com prazer, desejo e satisfação. Para isso você tem que ter liberdade, autonomia, não é? Então, aí você vai ter que buscar isso em algum lugar, né? Você vai ter que, por exemplo, eu mudei de profissão, saí, né, de uma profissão que tinha bastante exigência, onde eu tinha que dirigir muito, eu tinha que passar por lugares perigosíssimos, né? Rio de Janeiro implodindo, eu tendo que sair do carro com a arma na minha cabeça, tendo que deitar no chão e o tiro comendo solto de um lado para o outro, né? E eu fiquei doente, né? Psicicamente falando, com a violência do Rio de Janeiro, tendo que produzir, tendo que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Com todas as minhas tarefas domésticas, com questão de problemas muito graves dentro da minha casa, né? Então, o ser humano não aguenta. E mesmo diante de todo esse sofrimento, eu estudei o serviço social, eu estudei psicanálise, eu me tratei, né, dessa questão, mas o sofrimento ele se reatualiza. Né? E com isso tudo eu fiz a transição profissional. Então hoje eu continuo seletista, mas eu não tenho mais aquele sofrimento que eu tinha anteriormente. Hoje eu tenho outras estruturas de sofrimento psíquico, porque eu sou um sujeito com história, eu me relaciono com as outras pessoas e continuo num ambiente corporativo, né? Um ambiente que ainda produz sofrimento no sujeito. Por quê? Porque eu não exerço a minha autonomia, eu não exerço, né? Não coloco, tenho prazer no meu trabalho, sim, né? Por isso que a gente aguenta. Mas é isso, gente. O trabalho, ele suscita, sim, né, sofrimento. Para que isso não aconteça, então não adianta trabalho motivacional, coaching, não sei o que lá, querendo colocar você como se você fosse responsável, né, pela sua ascensão profissional e tal. Não é disso, né, que a gente trata. Né? Porque você está motivado uma hora, mas, gente, você chega em casa, não tem luz, não tem água, não tem comida, né? Você tem que fazer um monte de coisa. Chega no trabalho, você tem um monte de coisa que você tem que dar conta do seu, dar conta do outro, né? E você, enfim. Então, é isso, gente. Então, por hoje é só, né? É um livro muito bom. É um livro, assim, que faz a gente pensar, né? O sujeito dentro da organização, faz você se pensar, faz você pensar no coleguinha de trabalho, né? Que também está ali manifestando, mas esses jogos corporativos, né? Eles são muito
são muito degenerativos para o psiquismo do trabalhador, né? Mas aí o que vai fazer com isso, né? É tentar fomentar, né, essa discussão, né, trazer essa reflexão, né, para os novos, para a nova gestão, né, para os novos trabalhadores, que isso traz um retorno para o trabalho, para o sujeito, para a sociedade como um todo. Então é responsabilidade do próprio sujeito, é responsabilidade da família, é responsabilidade da sociedade, a reestruturação de uma saúde psíquica do trabalhador. Então todos nós devemos criar ambientes saudáveis psiquicamente. Como é que se contribui com isso? Se você é gestor, se você está sob comando de outras pessoas, é produzir saúde. E como é que é produzir essa saúde no trabalhador? É você dar uma autonomia, diminuir o número da burocracia, fazer com que as pessoas possam se expressar livremente, não ser um gestor castrador, controlador. É ser objetivo, tentar filtrar o que vem de cima para que os operadores, né, o maior número de pessoas, tenham o máximo de saúde mental possível. Então é responsabilidade do gestor, é responsabilidade minha tratar, né? Diminuir o sofrimento psíquico do meu colega de trabalho. Se eu perceber que assim ele está, né, em sofrimento, tentar verificar o que faz o sofrimento, produzir sofrimento, né, no outro. O importante é eu ter essa responsabilidade. Então, que possamos então adquirir, né, os conhecimentos do DEJU com relação à loucura do trabalho, para que a gente possa se responsabilizar com a nossa saúde psíquica, com a saúde psíquica do nosso colega de trabalho, com o nosso ambiente de trabalho, promovendo liberdade de expressão às pessoas, podendo ter a capacidade de escuta, tentar flexibilizar e tentar entender o momento do outro. Se você é gestor, se você possui um cargo de gestão, de comando, né, o que você tem que buscar é controlar menos, ouvir mais, dar autonomia, delegar às pessoas, diminuir a burocracia, promover um ambiente saudável, limpo, organizado, onde as pessoas possam desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades, que elas possam sentir confiança nesse ambiente, que elas possam se sentir seguras nesse ambiente. E isso é uma responsabilidade psíquica com relação a si e ao outro. É isso. Obrigada.